Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Adriana Brito, eu sou maquiadora e também ministro cursos de maquiagem. E o vídeo de hoje, essa aula de hoje, eu preparei uma lista super completa de todos os pincéis e também ferramentas, tá? Pra gente executar uma maquiagem, tá bom? Eu sei muita gente tem dúvida qual que são os pincéis que são essenciais, então eu trouxe pra vocês nesse vídeo aqui uma lista super completa, tá bom? E não se esquece que na descrição desse vídeo tem um link para você baixar essa lista completa desses produtos que eu tô citando aqui, que eu vou citar para vocês nessa nossa aula de hoje, tá bom? Na descrição do vídeo vai estar lá esse link. Aí você coloca seu nome e seu e-mail para você receber esse material gratuitamente. Aí você pode imprimir, pode montar sua apostila de estudos, de make, tá? E aí eu vou também colocar esse vídeo aqui dentro da nossa playlist de maquiagem profissional, tá? Então tem uma playlist aqui, vou deixar nos cards para você conferir todas as nossas aulas. E todas essas aulas tem lá o material para você baixar e montar a apostila de make, tá bom? Então, bora lá para nossa aula que tá recheada de produtos maravilhosos. Só antes da gente começar essa aula, eu já quero te dar as boas-vindas. Se você chegou por aqui, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, tá? Temos conteúdos novos todas as semanas, então não perde esses conteúdos. Clica no botãozinho aqui embaixo para você se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, e ativa também o sininho de notificação, porque aí sempre que tiver aulas novas, review de produtos, tutorial de maquiagem, quando tiver live também, ativa o sininho que aí você vai receber um plim aí no seu celular. Quem sabe você vai poder participar ao vivo, né, comigo aí das próximas lives que a gente tiver por aqui, né? Então, bora lá para nossa aula, gente. Aqui eu separei alguns produtos e pela ordem de uso, tá? Assim, pode ser que varie um pouquinho dependendo aí da técnica, né, que você for fazer, mas aqui a gente vai começar pelos pincéis de pele, tá? E depois eu vou falar então os pincéis de olhos. Mas aqui, gente, lembrando o seguinte, eu não separei por marca, eu não separei por preço, eu separei por produtos que eu gosto, porque eu acredito o seguinte, eu acredito que independente de marca, independente de preço, a gente tem que gostar, né? O produto tem que funcionar. E isso não vale só para pincel não, tá, gente? Isso vale para todos os meus produtos de maquiagem. Então, se eu gostei do negócio, o negócio me atendeu bem, independente de preço, independente de marca, eu tô usando, né? Claro que a gente tem aquela preferência, porque esse produtinho assim, né, que não dói tanto no nosso bolso, na verdade. Então, eu separei alguns pincéis justamente pensando nisso também, tá bom? Vou te dar várias opções, tá bom? Então, fica de olho que a gente vai começar agora. Então, vamos lá. Olha só, gente, aqui eu vou falar uma lista, um kit completo de pincel, tá bom? Dependendo da sua habilidade e tudo mais, você pode usar o pincel do jeito que você quiser. Isso é muito importante falar. Porque é o seguinte, você comprou o pincel, certo? Você comprou? Beleza. Você usa do jeito que você quiser. Então, o objetivo aqui, gente, é te mostrar quais seriam, assim, as opções, o que você precisaria ter aí no seu kit, de repente, para você começar. Lembrando que isso aqui é uma lista completa, de repente você pode adaptar a sua lista, tá bom? E no decorrer do vídeo eu vou falando o que dá. Ah, esse pincel dá pra isso e isso. Então, às vezes, você já economiza aí um pouquinho também, tá bom? E de repente, você tem já esses pincéis por aí, tá aí panguando, né? Então, estão ali só empoeirando. Então, também vou te dar a dica, vai que você já tem esses pincéis aí, é só botar em uso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu normalmente faço, né, na maquiagem, eu sempre começo pela pele, então eu vou começar também pelos pincéis da pele. Primeira coisa que eu faço, depois, né, minha pele tá lá preparada e tudo mais, eu passo hidratante. Eu não gosto de utilizar as mãos para aplicar hidratante, principalmente em cliente, principalmente com essa situação que a gente tá vivendo, né, gente? Então, assim, não sei... assim, as clientes não curtem tanto a gente ficar aplicando a mão. Se você não tem problema com isso, gente, ótimo, utilize as mãos para aplicar, de repente seu primer, de repente hidratante, tá? Fica à vontade. Eu não gosto. Então, para isso, eu uso um pincel. Esse tipo de pincel aqui, gente, é um pincel que a gente chama de língua de gato, porque dizem que parece uma língua de gato, tá? Então, esse aqui é o língua de gato, eu gosto muito para aplicar hidratante no rosto, tá bom? Tanto em mim quanto de cliente. Vocês já devem ter visto os tutoriais por aqui, tá? E só um detalhe rápido, essa maquiagem aqui que eu tô usando já saiu tutorial dela aqui no canal, passo a passo completo, também eu vou deixar nos cards aqui pra vocês passarem lá pra assistir, tá bom? Esfumado em C, assim, bem clássico, bem coringa, tá?
E eu utilizei justamente esse pincel, tá? Então, um pincel para você fazer, assim, uma hidratação, é bem legal que você tenha, tá bom? Depois, próximo passo aí já seria a base. Pra gente fazer a aplicação da base, gente, eu tô olhando pra baixo que eu tô pegando os pincéis aqui, tá bom? Então, olha só, pra gente fazer a aplicação da base, a gente tem algumas opções, tá? E aqui, por isso que eu falei no começo do vídeo que era pincéis e ferramentas, que eu vou mostrar pra vocês também uma esponja. Esponja não é pincel, né? Então, ela já entra como uma ferramenta. Então, pra gente aplicar a base, a gente tem essas opções, tá? E tem uma outra opção também, de um outro pincel que parece uma escovinha de dente. Eu vou deixar a fotinho dele aqui pra vocês, mas eu não tenho aqui comigo nesse exato momento, tá? Mas a gente tem basicamente essas opções aqui. Então, a gente tem a opção de aplicação de base com a esponjinha, tá? Essa esponjinha aqui, gente, ela é da Marisade, ela é maravilhosa, uma esponja macia, é uma esponja assim que você vê que ela tem uma resistência boa, porque você lava, ela não fica, sabe, não fica saindo pedaço. Gosto muito dela e também gosto muito da esponja pretinha, que vocês com certeza já viram por aqui, é da Clasme, tá? Elas são muito boas. Você pode aplicar, então, como esponjinha, inclusive, eu acho que a esponjinha é um item essencial. Inclusive, gente, antes desse tipo de esponja existir, eu não sei como que eu fazia maquiagem sem esponja. É engraçado, né? A gente pega algumas coisas assim que a gente, como é que eu fazia quando não tinha esponja? Porque esponja é uma coisa relativamente nova. Quando eu comecei a maquiar, não tinha esponja. Mas hoje em dia tem e é muito maravilhoso. Então é essencial. Assim, gente, na minha opinião, ok? Eu acho que faz muita diferença na maquiagem, tá? No acabamento da make e tudo mais. E aí você pode optar por esses 3 tipos de pincel, tá bom? Pra você aplicar a sua base. Esse daqui, que é o língua de gato, ele vai te dar uma cobertura bem alta, porque ele vai aplicar muito produto de uma vez, tá? Esse outro daqui a gente chama de kabuki, ele normalmente tem as cerdas assim, ó. E aí você vai conseguir uma aplicação super rápida. Imagina só, olha aqui, a região que ele pega do rosto, né? Ao contrário desse daqui, que é uma região bem menor. Então, esse daqui você vai conseguir uma aplicação super rápida e uma cobertura assim, uma cobertura média, tá? E esse outro tipo de pincel aqui é o pincel que a gente chama de dual fiber. Ele tem as duas cerdas, né? Ele tem tanto a cerda sintéticas quanto também as cerdas naturais, tá? Então ele é um pincel que ele vai te dar um polimento muito bonito na pele, um acabamento muito bonito na pele. Eu gosto muito desse pincel, especialmente, gente, já vou dar a dica aqui pra você, anota essa dica, pra fazer pele madura, tá? Então quando você quer, assim, uma pele bem leve, um acabamento bem leve, esse tipo de pincel vai te ajudar demais. Além do que, você pode usar ele com pó, você pode usar ele com produto cremoso, tá? Então se joga. Então, entre esses pincéis, que eu acho que são assim, né, que você tem que ter uma forma de aplicação de base, você pode escolher qualquer um desses, o que te agradar mais, tá? Então, o que eu normalmente faço? Em clientes, eu uso isso daqui para aplicar hidratante, beleza? E, gente, vou confessar pra vocês, eu tenho muita preguiça de lavar pincel, principalmente quando esses pincéis, eles são densos. Ainda mais, gente, que a gente tem que lavar todos os pincéis entre uma cliente e outra, né? Então, às vezes, não dá tempo da gente lavar e tudo mais. Esse tipo de pincel, eles acumulam muito produto aqui dentro. Mas você pode usar esse pincel sem problema nenhum nas clientes. Mas, gente, eu tenho gostado muito de aplicar direto com a esponja, porque eu tenho muita esponjinha. Então, eu comprei, tipo, um pack com várias esponjas. E aí, gente, a esponja você já aplica e já dá o acabamento. Porque eu, pelo menos, independente do pincel que eu uso, eu sempre venho com a esponja depois. Então, você concorda comigo? Se eu aplico com o pincel e depois já venho com a esponja, é melhor eu ir direto com a esponja, porque eu economizo tempo, né? Então, fica assim uma maquiagem mais rápida. Então, dessa forma, ó, já tá aí a dica pra você também fazer aí a maquiagem mais rápida nas suas clientes, né? Então, a esponjinha é a forma que eu prefiro aplicar. Mas eu vou deixar aqui de recomendação pra vocês esse tipo de pincel, pincelzinho Dual Fiber, tá bom? Eu tenho um aqui, gente, esse daqui meu, ele é da Sigma, mas é um pincel caro, não tem necessidade, tá bom? Tem um aqui, gente, que é da Belly Angel, tá? Olha só, Belly Angel é uma marca super baratinha de make. Esse daqui é o F001 e ele é maravilhoso, olha só. Ele é um pincel também Dual Fiber, ó. E aí você vai fazer a aplicação de uma forma leve. Você pode usar esse pincel também para aplicar hidratante, tá? Hidratante, olhinho, vocês já me viram com certeza usando aqui nos tutoriais, tá? E esse pincelzinho aqui, gente, sei lá, ele deve ter sido... Deixa eu ver, acho que eu até tenho aqui. Ele foi R$4,30, gente. Parece brincadeira, né? Eu comprei isso aqui na 25 de março, há muito tempo atrás,
Mas assim, gente, vamos dar R$10, tá bom? Esse tipo de pincel aqui, o F001 da Belly Angel, tá? Gosto muito dele. E aí, beleza, a gente já, então, pegamos aí um pincel pra fazer a hidratação e um pincel pra fazer a aplicação de base, tá? É ideal que você tenha pincéis diferentes, um pra fazer hidratação e outro pra aplicar a base, tá bom? Se você quiser aplicar a base direto com a esponja, ótimo, aí você não vai precisar do pincel de aplicação de base, mas eu recomendo que você tenha esse Dual Fiber. Esse daqui é... Ai, gente, eu sou muito apaixonada com esse pincel, ele é muito, muito bom, tá? E aí, beleza, a gente vai vir pra próxima etapa, que aí, no caso, seria, por exemplo, com o corretivo, né? Então, pra gente fazer a aplicação de corretivo, você pode aplicar direto com a esponja, não tem problema nenhum, tá? Ou então é legal que você tenha, se você não gosta, né, de aplicar direto com a esponja, é legal que você tenha um tipo de pincel que é um cabuquinho, tá? Olha só, um cabuquinho assim é legal pra você aplicar corretivo, né? E aí você pode aplicar o corretivo e já fazer aquela parte também que a gente sempre faz antes de começar a aplicação das sombras, né? A gente sempre aplica um primer de olhos e tal, esse aqui também vai ser ótimo pra isso. Mas, de repente, você também pode optar por um língua de gato pequenininho, tá bom? Então, língua de gato assim, ó, é como se fosse, gente, o filhotinho desse daqui, tá? Ele tem mais ou menos o mesmo formato e esse daqui ele tem uma precisão maior, justamente por ele ser fininho. Aí você consegue fazer aqui o recorte da sobrancelha e também aplicar o corretivo, tá bom? Então, um pincel... Aí você escolhe, tá? Um pincel para corretivo e também para aplicar o primer de sombras, tá bom? De preferência de cerdas sintéticas, tá? Gente, se você não sabe a diferença entre cerdas sintéticas e naturais, eu vou deixar aqui um adendo aqui nessa nossa lista, tá? Então, olha só, os pincéis de cerdas sintéticas, eles vão ter um brilho muito característico. Se você olha assim contra a luz, eles brilham bastante. Porque eles são feitos de nylon, a maior parte deles são feitas de nylon. E, por eles serem de material sintético, eles não absorvem produtos cremosos. Então, se você utilizar, de repente, para uma base, para um corretivo, ou até mesmo para um hidratante, eles não vão absorver tanto produto, tá? Eles não vão absorver produto. Na verdade, o produto que fica no pincel só fica, tipo, acumulado entre as cerdas, tá? Então, eles são melhores, eles são indicados para fazer aplicação de produtos cremosos. Isso significa, Dri, que eu não posso usar um pincel de cerdas sintéticas para fazer aplicação de pó? Gente, não é isso, tá? Eles são indicados para... Mas se você quiser aplicar pó com um pincel sintético, gente, se tá te dando um resultado bom, não importa, você comprou o pincel só do jeito que você quiser, tá bom? Então, beleza. E os pincéis de cerdas naturais, normalmente eles são feitos de pelos de pônei, de podas de pônei e tudo mais, mas tem uns que não necessariamente utilizam produtos, né, de pelos de animais, mas eles são muito, muito, muito macios. Quando você pega neles assim, você sente uma certa porosidade. Não sei se você já... vai pelo toque mesmo, tá, gente? Assim, você pega neles, eles são mais porosos. Esse tipo de cerdas, essas cerdas que são naturais, elas são ideais, elas são indicadas para os produtos que são em pó, tá bom? Isso significa que eu só posso aplicar produto em pó com pincel de cerdas naturais? Não é isso que eu falei, né? Então, assim, é uma indicação, tá? Inclusive, eu utilizo tudo trocado, tá? Eu utilizo... Se você ainda não viu nenhum tutorial meu aqui, assiste. Vou deixar algum aqui nos cards pra vocês assistirem, porque eu uso do jeito que eu prefiro, tá bom? Então, beleza. Aí a gente tem o próximo passo, que seria, então, eu falei dos pincéis de base, certo? Falei do pincel de corretivo, certo? Agora, então, a gente viria pro pincel de pó. Os pincéis de pó, gente, normalmente eles são os maiores do kit, né? Eles são desse formato, tá vendo? Mais redondinhos. Eles podem ser também, ó, mais achatadinhos, assim, também, tá vendo? Mas normalmente são os maiores, tá? Eu gosto muito de pincel de pó, justamente pra gente varrer o pó, né? A gente tira todo aquele excesso de pó. Eu gosto muito de pincel de pó, tá? Pra gente tanto fazer a aplicação, quanto também fazer aquela varredura, né? Que a gente faz quando a gente tá finalizando ali a nossa pele, tá bom? Então, pincel de pó é legal aí que você tenha no seu kit, tá? Próxima etapa seria, então, contorno, né? Se você fizer, vai que você não faz, né? Mas os pincéis de contorno, eles podem ser... Tenho alguns aqui, ó.
Os pincéis de contorno, eles podem ser nesse formatinho aqui, ó, que eles são levemente... Eles afinam, eles parecem um conezinho, né, aqui na ponta. Eles podem ser redondinhos, tá vendo? Ou eles podem ser quadrados, tá? Quadrados justamente pra gente fazer aquela marcação aqui do nariz e tudo mais. Eu não uso tanto esse daqui. O que eu mais uso, com certeza vocês já me viram, é esse redondinho. Ah, e tem aqueles também que são... Eu nem tenho aqui. São aqueles que são chanfrados, tá? Eu não tenho aqui nenhum comigo, mas eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês. Pode ser também esse tipo de pincel. Inclusive, se você é iniciante, eu recomendo muito esse tipo de pincel, esse pincelzinho chanfrado, tá? Porque ele é maravilhoso, porque ele já encaixa na região certinha pra você fazer o contorno. Eu não uso tanto, eu uso mais esse redondinho, tá? E aí, gente, mais uma vez, você vai escolher o pincel de acordo com o que você se adapta melhor. Esse daqui eu gosto muito, tá? Esse daqui é o F12 da Dye Makeup. Eu gosto muito dele para fazer o contorno e também, quando eu não uso ele para contorno, eu uso para selar essa região aqui abaixo dos olhos, justamente por ele ter essa pontinha, ele encaixa aqui, ó, então você consegue aplicar aqui nos cantinhos e tudo mais, aplicação de pó, tá? Então, olha só, um pincel que de repente você fala, ah, ele é só pra contorno, você também pode aplicar pó com ele, tá? Então, é bem legal, F12 da Dye Makeup. E esse daqui, gente, e também o de pó que eu mostrei pra vocês anteriormente, eles são... esses dois aqui que tem essa... Ai, eles são lindos demais, esses pincéis, né? Eles são rosinhas aqui, aqui embaixo também, tipo um salmãozinho. Eles são da marca Bailey, tá? Eu tenho um review desse kit de pincéis, que são, acho que são 15 pincéis. Vou deixar nos cards aqui pra vocês passarem lá pra conferir. Eu vendo ele na minha lojinha do Mercado Livre e assim, gente, é maravilhoso. As minhas alunas também sempre compram, né, assim, presencialmente, nos cursos e tudo mais, porque eu uso muito. Com certeza vocês já me viram usando aí em vários tutoriais, eu uso demais mesmo, porque ele é um kit completo, né, então às vezes você não precisa ficar catando um pincel de cada marca, né, e tudo mais. Então ele já vem vários pincéis em um só. E aí eu vou deixar também o link dele aqui embaixo no box de informações, na descrição do vídeo, tá bom? Beleza, a gente aplicou então o contorno, depois a gente viria pro blush, né? O blush a gente pode aplicar tanto com esse mesmo pincel de contorno, que é mais arredondado, ou então um pincel mais achatadinho assim. Ou então um outro pincel que eu gosto demais, com certeza também vocês já me viram usar, esse tipo de pincel aqui, ó. Que ele é mais molenguinho, tá vendo? Esse daqui é da Dye Makeup F24, tá? Esse daqui, você pode aplicar tanto aqui, ó, o contorno, quanto também o blush, tá? Então ele aplica de uma forma bem suave, justamente por ele ter as cerdas, assim, bem molinhas, tá vendo? E também bem, assim, elas são cerdas grandes, né? A gente não consegue tanta precisão, então você consegue uma aplicação mais difusa, tá? Então esse daqui é bem legal, F24 da Dye Makeup. E esse daqui de blush é um da Elf, ele não tem a referência aqui embaixo, não. E esse daqui também é o da Makeup, não, é da Kit Bailey, tá? Então é legal que você tenha um pincelzinho de blush, tá bom? Aí você pode utilizar esse mesmo pincel de blush para fazer aplicação de iluminador, tá bom? Aí você usa assim com uma quantidade menor, né? Concentrado mais naquelas, assim, um pouco mais concentrado para você fazer a aplicação de iluminador. Mas se você quiser uma indicação de um pincel maravilhoso para aplicação de iluminador, é esse daqui da Macrylan. Esse daqui é o B910, ele é muito bom, gente. Ele é um pincelzinho de esfumar mesmo, né? E você consegue fazer uma aplicação, assim, maravilhosa com esse pincel. E ele é muito baratinho também, tá? Já falando aqui um pouquinho pra vocês de marca, gente, como eu falei lá no começo, né? Assim, pra mim depende a marca, depende o preço, é o pincel realmente que eu gosto. Mas marcas que são muito boas. Macrylan é uma marca muito boa. Ruby Rose também tem vários pincéis muito bons. Belly Angel tem pincéis muito bons. Love Beauty, Dye Makeup... Bailey, né, como eu falei pra vocês, Maria Margarida, tem também Make One, os pincéis da Levangie são maravilhosos, são super baratinhos. Então, assim, gente, tem várias marcas que são boas, que não tem preço muito, né, assim, muito cabuloso demais da conta, que dá pra você montar o seu kit aí numa boa, tá? Então, pincelzinho de iluminador, se você quiser. Se não, gente, esse daqui eu diria que é assim... Se você puder ter, ótimo, mas se não, você aplica com um pincel de olhos mesmo, tá? Com um pincel de esfumar os olhos mesmo, tá bom?
E aí, então, a gente finalizou a pele, né? A gente já aplicou, então, a nossa base, primeiro, né, o hidratante, a gente aplicou a base, depois a gente foi pro pó, pro contorno, pro blush e pro iluminador. Agora, então, a gente vai passar pra região dos olhos, tá? Aí, eu começo normalmente fazendo a sobrancelha, tá? E aí, pra gente fazer a aplicação de produto de sobrancelha, é legal que você tenha um pincel chanfrado, gente, olha só, bem pequenininho. Vou fazer bem a blogueira aqui, ó, tá? Porque ele é difícil de enxergar, né? Então, olha só, um pincelzinho chanfrado bem fininho, justamente pra você, ó, imitando aqueles pelinhos, né? Então, quanto mais fininho for, melhor, você vai ter mais precisão também. Esse daqui também é do kit Bailey, tá? É o mesmo kit que eu tô mostrando pra vocês. Então, falei, gente, ele é um kit super completo, né? Então, ele é bem fininho também. E aí, você pode optar por esse outro tipo aqui de pincel, ó. Que ele, de um lado, ele é chanfrado, do outro, ele já tem essa escovinha embaixo. Então, você já preenche e já escova, tá? É bem legal pra você fazer preenchimento de sobrancelha, tá bom? Esse também é esse aqui é da Morphe, R44, pra quem quiser saber. Mas eu acho que Morphe é um pouquinho difícil encontrar aqui, né, no Brasil. Mas enfim, não precisa ser esse. Pode ser esse aqui, da Bailey mesmo, maravilhoso. E aí você pega uma escovinha velha de algum rímel velho, sabe? Uma escovinha aqui do rímel mesmo, gente. Rímel já tá velho, você lava direitinho, claro, né, gente? Pra você não ficar com a sobrancelha preta, né? Você lava ele direitinho e usa como escovinha, tá bom? Sem problema nenhum. E aí, depois a gente vem pra região dos olhos, né? Aí eu falei com vocês que aquele mesmo pincel que a gente usou pra aplicar o corretivo, né, de repente, a gente pode usar também pra aplicar o nosso primer de olhos. Então, eu gosto muito desse daqui, que é um mini kabuquinho. Nossa, o meu tá, inclusive, tem mundo, né, gente? Eu não mostrei pra vocês esse aqui mundo desse jeito, não, né? Acho que eu mostrei outro, né? Então, pode ser um mini kabuquinho, ou então... eu mostrei esse aqui que tava limpinho, ó. Ou então, esse daqui também pra você fazer o recorte de sobrancelha, aplicar ali o primer de sombras, tá? Então, é o mesmo pincel que a gente usou lá no corretivo, tá bom? E aí, a gente vai começar, então, a fazer os olhos. E aí, gente, pincel de olho é uma coisa assim... É o seguinte, pra gente, né, que é maquiadora, a gente tem que ter um pouco, assim, a gente tem que ter no mínimo 3, tá? Eu falo que tem que ter no mínimo 3 pincéis de esfumar. Se você não sabe o que é pincel de esfumar, Dri, pelo amor de Deus, o que é pincel de esfumar? Os pincéis de esfumar são esse tipo de pincel aqui, ó. Eles são pincéis que eles são mais apertadinhos aqui na base e aí eles ficam mais gordinhos, tá vendo? Eles são bem apertadinhos na base, ó, e eles ficam mais gordinhos. A gente chama também de rabinho de cavalo, tá, gente? Do jeito que você... Tem um pelinho aqui. Do jeito que você preferir, tá bom? Então, a gente tem desse tipo de pincel, de pincéis de esfumar. Nós temos os médios, nós temos grandes, né, assim, maiores. Nós temos os pequenininhos. Então, gente, isso vai variar muito do seguinte... Se você tá comprando pra montar o seu kit profissional, eu recomendo que você tenha no mínimo 3, tá? Um grande, um médio e um pequeno, tá bom? Então, seria isso aqui, ó, tá? Um grande, um médio e um pequeno, beleza? Ótimo. Aí você depois, ao longo, né, dos seus atendimentos e tudo mais, você pode, de repente, ver, eu acho que eu uso mais o médio. Nos meus atendimentos, eu uso mais o médio, então eu comprei mais médio pra eu não ter que ficar lavando entre uma cliente e outra. De repente, eu quero fazer um degradê com mais cores, então eu comprei mais pincéis médios, tá? Mas não tem problema nenhum, começando com 3 já tá show de bola, tá bom? E aí, gente, aqui tem... Gente, desculpa, aqui tem várias marcas, tá? Então, assim, não acho que não dá nem pra falar pra vocês, mas olha só. Vou falar uns aqui que eu acho que valem muito a pena, tá bom? Os da Levangie, eu falei pra vocês dessa marca, né? Olha só, o Gama 04, esse daqui seria um pincel de esfumar pequeno. Ele é maravilhoso, gente, pra gente fazer aqueles esfumados mais precisos, tá? Ele é muito, muito bom. E o preço dele é muito, muito bom. Acho que é na faixa de 9, 10 reais, tá? Eles são muito bons. Eu tenho também pincéis da Dye Makeup, gente. Os pincéis da Dye Makeup são muito bons, eles são super conhecidos, né, entre os maquiadores. Só que, gente, os pincéis da Dye Makeup, eles têm esse probleminha, porque eles ficam muito escabelados, sabe? E aí, o que eu faço? Já vou dar uma dica pra vocês aqui.
que eu faço? Depois que eu lavo eles, eu pego aquelas gominhas de silicone, sabe? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, ó. Essas gominhas de silicone de cabelo, ai, arrebentou. Que beleza. Sabe essas gominhas de silicone de cabelo, gente, que a gente faz trancinha? Eu pego e enrolo aqui em volta, tá? Então, o que acontece? Aí, quando ele seca todo juntinho, porque às vezes a gente quer fazer um esfumado e com esse cabelo, né, tudo doido aqui, a gente faz esfumado que não tem tanta precisão. Então, eu sempre faço isso com os pincéis da Dye Makeup. Isso não aconteceu com os pincéis da Levangie. Então, gente, assim, já fica a dica, né? Assim, se eu fosse comprar hoje, eu só compraria os pincéis da Levangie, porque eles são muito bons, eles têm um preço maravilhoso. Enquanto você compra um da Dye Makeup, você compra 3 da Levangie, né? Então, assim, né, a gente tem que pensar. Mas a Levangie eu conheci há pouco tempo, mas se tivesse conhecido há mais tempo, né? Enfim, temos também pincéis da Love Beauty, tá? Esse daqui também é o LP80, pra quem quiser saber. Também ele é bem parecido com o Gama 4, que eu falei pra vocês da Levangie, ó. Eles são bem parecidos, só que esse aqui ele é um pouquinho mais aberto, esse aqui ele é um pouquinho mais fechado, eu prefiro, tá? Então, assim, gente, você tendo um pequeno, médio, um grande, já tá show de bola, tá? Pra você montar aí no seu kit. No kit Bailey também temos, tá, gente? Ó, pincel mais gordinho, a gente tem um pincel, assim, intermediário, a gente tem também um pincel de esfumar mais achatadinho, olha só como é que ele é. Mais achatadinho, tá vendo, ó? Então, no kit, né, que eu mencionei pra vocês também, a gente tem esses pincéis de esfumar, tá? E aí, ótimo, então a gente já tem 3 pincéis de esfumar e também aí, como eu falei, gente, tem gente que prefere cerdas sintéticas, tem gente que prefere cerdas naturais, vai do seu gosto, vai da sua habilidade, isso é realmente uma coisa assim que acaba que a gente meio que tem que testar, tá? Esse aqui também eu gosto muito, ó. Acabei de achar ele que ele tá sujinho, que eu tava usando pra fazer essa make. Esse aqui é o Gama 03 da Levangie também, tá? Então esse aqui já seria um médio, tá bom? Eu vou deixar, gente, assim, a lista completa, né? Porque eu tô mencionando aqui vários pincéis, mas eu vou deixar a lista completa no material, me perdi aqui, no nosso material que tá na descrição do vídeo, tá bom? Então, na descrição do vídeo, olha só, gente, vocês estão me vendo aqui em cima, e tem embaixo desse vídeo, tem uma descrição do vídeo. Aí você clica lá em mostrar mais, aí vai descer lá um negocinho assim, vai descer, e aí vai ter lá link para baixar o material dessa aula maravilhosa. Aí você clica lá, coloca seu nome e seu e-mail para você receber no seu e-mail esse material gratuito, tá bom? Aí tem a lista lá completa, eu também vou deixar os links, né, de onde vocês encontram. E vou deixar link, gente, porque eu não sei de onde você tá me vendo, não é verdade? Então aí, de onde você estiver, você pode comprar aí, se você quiser, claro, se você precisar desses produtos, tá bom? Eu gosto de deixar com link, porque, né, gente, às vezes eu menciono um produto aqui e vocês ficam, não, mas onde que eu acho, né? Então eu já vou deixar os links lá pra vocês, eu não recebo comissão, não recebo nada, tá, gente? Inclusive, se as marcas quiserem me notar, ia ser muito bom. Mas enfim, né, vamos aos poucos. Então, beleza, pincéis de esfumar, check. Agora, próximo pincel que é legal que você tenha também aí no seu kit. Peraí, deixa eu só esconder as minhas salsas aqui do meu sutiã, né, gente, pra ficar mais bonitinho, pronto. É um pincelzinho de aplicação de sombras, tá? O pincel de aplicação de sombra, gente, ele tem esse formato assim mais achatadinho. Pelo menos um é legal que você tenha, tá? Não precisa ter mais, não. Eu tenho um da Macrylan, eu não tô achando ele aqui. Acho que é esse daqui, ó. Esse daqui, tá? Eu tenho da Macrylan. Esse daqui, meu, é da Sigma, gente. Mas assim, eu tenho da Macrylan, eu vou deixar pra vocês na nossa lista, que ele é idêntico a esse daqui, tá bom? E pra aplicação de sombras, é legal que você tenha pelo menos um, tá? Próximo, então, seriam aquelas coisas mais precisas, né, dos olhos. Quando a gente vai fazer, por exemplo, aqui, ó, esse esfumado aqui abaixo dos olhos, fazer cantinho, né, então é legal que você tenha um pincelzinho menorzinho, um pincelzinho de precisão. E aqui eu tenho alguns pra indicar pra vocês, esses meus dois são os favoritos pra fazer esses esfumadinhos, sabe, de precisão. Esse daqui, gente, ele é o B907 da Macrylan, tá? Ele tá sem a referência aqui que ele apagou, mas é o B907 da Macrylan, ele é bem pequenininho, muito bom pra fazer esse esfumadinho inferior, inclusive eu usei esse pincel pra fazer esse esfumado inferior. E outro que eu gosto muito também é esse daqui da Ico, tá? Esse daqui é o 271 da Ico. Ele é sensacional, gente, pra fazer esses cantinhos aqui, ele é maravilhoso. Ele é realmente um pincel um pouquinho mais caro, tá? Mas eu acho que vale muito a pena. Esse pincel da Ico vale muito a pena. Então, assim, um pincel que você tiver de precisão já tá ótimo, não precisa ter esses dois, tá? Tô dando opções, que aí você,
né? De repente vai ver aí o que se encaixa melhor no seu bolso, na sua habilidade também, tá bom? Outro tipo de pincel que eu gosto muito pra fazer essa parte inferior dos olhos é esse tipo de pincel assim, ó. Tá vendo? Esse pincel que é reto, de topo reto, pra você, de repente, fazer aplicação, assim, de sombras aqui abaixo dos olhos, também é uma outra opção, tá bom? E tem esse outro pincel aqui que eu gosto bastante, que a gente chama de pincel lápis, tá? O pincel lápis também é um pincel de precisão, tá? Então, ele vai estar junto com esses pincéis de precisão pra você fazer a aplicação de sombras aqui embaixo, pra você fazer esse esfumadinho, assim, na raiz dos cílios também, é bem bacana, tá? Então, pincéis de precisão seriam esses aqui, você pode ter só um, tá, gente? Não precisa ter isso tudo, não. Se eu fosse indicar pra vocês um pincel de precisão, eu indicaria esse daqui, é o B907 da Macrylan, tá bom? Eu já vou deixar lá na nossa listinha também, tá? E aí, beleza, a gente já fez, então, os nossos olhos, e aí seria o próximo passo, seria um pincel para delineador, né? Para delineado e tudo mais. Alguns produtos, gente, de delineador, eu fiz uma aula completa aqui, gente, no YouTube. Vou deixar aqui nos cards pra você assistir, uma aula de delineado, tá? Tá super completa. E aí, nessa aula, eu justamente falei sobre as ferramentas, né, pra você fazer o seu delineado. E aí, você pode optar por pincéis, assim, chanfrados, por pincéis, assim, que são essa... é uma pontinha, né, por pincéis chanfrados menores. Vocês veem que o que eu mais tenho, eu acho, na maquiagem é pincel. Depois é iluminador, mas pincel eu tenho muito mesmo. Misericórdia. Ó, esse aqui também que é bem... olha, nem dá pra enxergar, olha, a pontinha dele. Muito bom. Então, olha só. Pincel pra delinear. Você precisa ter todos esses? Não, você precisa ter um, certo? Pra você fazer delineado. Então, olha só. Se você tá começando, de repente eu te indicaria esse. Esse daqui é do nosso kit Bailey também, tá bom? Ele é maravilhoso, ele é muito fininho, gente. Então, você consegue, ó, você dá uma carimbada, você já fez o gatinho, tá? Então, ele é muito bom. E aí, o outro pincel que indicaria pra vocês também, se vocês gostam de fazer aquele cantinho aqui, ó, tipo Foxy Eyes, ou então fazer aquele rabinho bem puxadinho do delineado, tem esse outro também que ele é muito bom. Esse é o B146 da Macrylan, ó, ele é bem fininho, tá? Então, o pincel de delineado é legal que vocês tenham, tá bom? E aí, pra gente finalizar, então... pincel de lábios, né, gente? É importante que você tenha pincel de lábios, porque nada de ficar passando batom direto na boca da cliente, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso. Tem um vídeo super completo lá no meu Instagram que eu fiz sobre biossegurança na maquiagem e esse procedimento da gente fazer aplicação de batom, não só nesse momento que a gente tá vivendo, mas assim, gente, qualquer época da sua vida. Se você é maquiador, não aplica batom, aplicador direto lá na boca da cliente, sempre passe para uma espátula ou para uma plaquinha de inox para você então passar pro rosto, pra boca da sua cliente, tá? E aí eu recomendo que você tenha um pincel para fazer essa aplicação de batom. Esse daqui é o B111 da Macrylan, eu adoro ele é baratinho. Todos os pincéis que eu tô citando aqui da Macrylan, gente, eles são na faixa de R$10, até menos, R$7, tá? E eu gosto muito desse pincel para fazer aplicação de batom, tá bom? Gente, esses são os pincéis... ah, não, peraí, tem um outro também, que eu vou mencionar aqui pra vocês, que na verdade, eu já até deixei aqui separadinho, olha só. Agora, gente, o que acontece? Não dá pra gente fazer a aplicação de máscara de cílios com aplicador direto, né? O aplicador que vem aqui dentro, não dá pra gente fazer isso com as nossas clientes. Então, eu recomendo que você tenha esse tipo de pincel aqui, tá? Que é uma escovinha, né? Você pode utilizar para fazer escovação de sobrancelha ou então para fazer aplicação de máscara. Um para cada cliente. Esse aqui é descartável, você usou, jogou fora, beleza? Vou deixar o link desses produtinhos descartáveis para vocês também lá no nosso material, tá? Passa lá para conferir. E esse outro tipo de pincel aqui, ó, esse outro tipo de pincel aqui, ele seria um pincel para você aplicar batom também descartável. Então, gente, assim, quando os atendimentos voltarem, né, ao normal e tudo mais, eu recomendo que você evite, assim, ao máximo ficar utilizando produtos, especialmente nos olhos e nos lábios, que não sejam descartáveis, tá? Então, por ser descartável, acho que a sua cliente vai ficar mais tranquila, mais segura de fazer maquiagem com você,
tá bom? Então, é o seguinte, eu acho que você tendo esses pincéis aqui descartáveis para batom, para máscara de cílios, é muito bom o seu cliente ficar super satisfeita. Dependendo, você pode até dar para ela, né? Às vezes, a cliente gosta. Às vezes você pega um pouquinho mais de batom aqui, de repente para ela fazer um retoque, né? Olha só a dica, hein, gente? Então, é bem legal que você tenha esse tipo de pincelzinho descartável, tá bom? Para você fazer essa aplicação aí nas suas clientes. Os demais pincéis, gente, lembrando assim, você usou o pincel, você tem que lavar em seguida para você fazer a aplicação novamente em outra cliente, tá? Nada de pegar um pincel e já passar, né, para o próximo cliente, não, tá bom? E aí, outra dica também, olha só, se você não gosta desse tipo de aplicador, gente, isso aqui é mais fácil porque já é literalmente o aplicador do rímel, né? Então, vamos supor, você pegou o rímel aqui dentro, né? Você vai aplicar lá na sua cliente, você não vai voltar o rímel pra cá, não. Ou o rímel não, o aplicador pra cá, não, tá, gente? Senão, não faz a menor diferença. Mesma coisa vale pro batom, tá? Então, vamos supor que você pegou lá o batom, já tô dando dica de biossegurança no meio do vídeo. Gente, você sabe que eu gosto de falar, me deixa falar, tá? Ó, esse daqui, batonzinho. Você vai fazer isso aqui, vai passar na sua cliente e vai voltar pra cá? Não, não vai fazer isso, tá? Pelo amor de Deus, gente. Porque é a mesma coisa que você estiver aplicando o batom direto lá na boca da cliente, tá? Então, não faz sentido. O que você vai fazer? Vai pegar o nosso próximo produto, a nossa próxima ferramenta, que é uma espátula de inox, juntamente com uma plaquinha de inox, tá? Isso aqui assim, gente, é um essencial para quem é maquiador. Pode ser de acrílico também, tá, gente? Eu tenho aqui de inox, eu tenho uma plaquinha de acrílico, eu tenho espátula de acrílico também, vocês que resolvem, tá? O que é melhor aí pra vocês. Ela tem que estar higienizada, você passa lá seu álcool 70, e aí você vem aqui, ó, no seu batom, dá uma raspadinha aqui na lateral do batom, fecha seu batom, já guarda pra você economizar tempo na sua próxima cliente, tá? E aí, o batom que tá aqui na sua espátula, você vai tirar com um aplicador descartável e aplicar na boca da cliente. Precisa de mais? Pega daqui e aplica na boca da cliente. Jamais voltar lá pra bala do batom, tá bom? Então, isso daqui, gente, essa espátulazinha aqui, pra você fazer misturinhas, tá? Então, você sempre vai aplicar na sua plaquinha aqui os produtos que você vai aplicar no rosto da cliente. Então, de repente, ó, vamos supor, né, que a gente tá aplicando aqui o hidratante, tá? Vamos pegar esse daqui da Make More, é o primeiro que tava aqui. Ó, ao invés de você pegar o pincel e enfiar aqui dentro, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui na sua espátula a quantidade que você quer, fecha o produto, guarda, né? Você já sabe pra quê? Pra economizar tempo. E daqui, o pincel, o seu hidratante tá aqui, daqui você vai aplicando no rosto do seu cliente, tá? Daqui, jamais enfiar o pincelzão lá dentro do potinho, tá bom? Se vocês quiserem, gente, eu tenho um vídeo já de biossegurança aqui no canal, vou deixar nos cards aqui pra vocês, mas eu dei uma atualizada, tá, gente? Por causa disso tudo que a gente tá vivendo nesse momento, né? Esse momento, assim, né? Que só Deus na causa, né? Então, vou deixar aqui pra vocês de qualquer forma, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo também, tá? Aqui no YouTube atualizado, deixa aqui nos comentários se você quer ver esse vídeo de biossegurança aplicada na maquiagem, né? Com essas novas regrinhas aí que a gente tem pros atendimentos, né? Assim que os atendimentos voltarem ao normal, você já vai estar sabendo de tudo, gente. Você já montou seu kit de maquiagem, você já vai saber como que você vai higienizar seus produtos de uma forma rápida, de uma forma segura também, não é verdade? Vai estudando, gente, aproveita esse momento para você estudar, tá? Nada melhor do que esse momento, porque agora você não tem mais desculpa, não é verdade? Antes você tinha desculpa disso, de aquilo, agora você não tem mais desculpa, não. Agora é sentar e estudar, porque ano que vem vocês estão perdidas, gente, tanto atendimento, tanto casamento, tanta formatura, tanto tudo que vai ter, então aproveita agora para vocês estudarem, tá bom? Então, gente, ó, voltando, né, a nossa espátulazinha aqui de inox. Tudo que você vai fazer, você vai colocar nessa espátulazinha de inox. Base, né? Então, vamos aplicar a base no rosto da cliente. O que a gente vai fazer? Vai pegar a sua base lá, vai colocar aqui na plaquinha de inox. Ah, Adri, quero dar uma diluída. Pega lá o diluidor, pega aqui a sua espátulazinha, mistura a base, faz misturinha aqui, gente. Tem que ter isso aqui. Inclusive, tá num vídeo que eu fiz de produtos que eu acho que são essenciais, indispensáveis para todo maquiador. Vou deixar nos cards aqui em cima também para vocês assistirem depois, tá? Que vale a pena. E aí, gente,
Basicamente, então, gente, eu falei todos os pincéis? Acho que falei, né? Tomara que eu tenha falado. Gente, nossa senhora. Ferramentas, né? Esponjinha de pó, tá? Vocês já me viram usando essa daqui é maravilhosa, ela é de um veludo alemão maravilhoso, também tem à venda na minha lojinha, tá? E, gente, ela se encaixa aqui, ó, perfeitamente, tá vendo? No triângulozinho aqui, ó, ela se encaixa super direitinho, tá? Ela é muito boa, você pode colocar aqui o dedinho também, de repente pra apoiar, né? Pra quando você for fazer, tipo, algum delineado, né? Alguma coisa. Ou você precisa puxar a pálpebra da cliente também, você pode usar essa... Opa! Com pó aqui, né? Você pode usar também essa fitinha aqui atrás, né, pra fazer esse apoio. A aplicação de pó não precisa ser essa esponja, tá? Mas uma esponja de pó é legal que você tenha, tá bom? Mesmo se você aplica o pó só com o pincel, vai que um dia você precisa de uma esponja. Eu tenho essa super esponja, que parece um donut, né, de tão grande que ela é. Também ela é ótima. Eu viro ela assim, ó, e aplico aqui pó, né, tudo mais. Pode ser do tamanho que você quiser, do material que você prefere, tá? Então é isso, gente. Essa foi a nossa lista super completa daquelas ferramentas que eu acho que são essenciais. Lembrando que aqui é a minha opinião, é a minha vivência que eu tô passando pra vocês, um pouquinho aí da minha experiência, né, como maquiadora que eu tô passando pra vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Se você gostou, gente, se você tá me vendo aqui até agora, dá o seu curtir aqui pra mim, deixa o seu curtir aqui pra mim, é de graça, tá? Não custa nada. Deixa o seu curtir aqui que é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando desse conteúdo, também pra ajudar na divulgação dos vídeos aqui do canal, tá? Aproveita e se inscreve também, porque nós temos vídeos novos todas as semanas. Vai que você vai perder algum vídeo meu? Não vai perder nenhum vídeo meu, né? Então se inscreve, ativa o sininho pra você ser notificado e a gente sempre que tiver tutoriais novos, vídeos novos e lives também, que a gente tá fazendo agora aqui no YouTube, vai que você quer participar comigo ao vivo, olha que chiquérrimo pra eu te conhecer, então já aproveita e ativa aquele sininho de notificações, tá bom? E a gente se vê muito em breve, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê muito em breve, de novo. Beijo enorme pra vocês e até mais!